A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o coriúço e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixo o meu cariri no último pau de arara. Estamos em agosto de 2025, já no final de agosto. E nós aqui estamos diante de uma obra hídrica que é um açude. Se a gente analisar as dimensões desse açude, ele cheio cobriria uma área com sua represa de 10.000 metros quadrados. E agora que nós estamos vendo esse açude praticamente seco, nós podemos dizer que a lâmina d'água que se armazena aí, a média de lâmina d'água, não é mais que 1 metro de espessura. Significa que ele armazenaria, quando cheio, 10.000 metros cúbicos de água. E o Rio Grande do Norte está em crise hídrica. Aqui onde nós estamos é o Rio Grande do Norte, no Agreste. E nós conhecemos a história desse açude, que foi construído aí há mais de 90 anos, como reserva hídrica para a manutenção de uma fazenda de criação de gado bovino. Rio Grande do Norte é famoso na agropecuária. Quando durante o Brasil holandês, os holandeses invadiram o Nordeste, essa parte do Nordeste, porque antes já haviam invadido o Maranhão, depois vieram para Pernambuco, a zona da mata. A zona da mata nordestina, que já foi cantada em prosa e verso como o paraíso terrestre. Tal era a abundância de água, de terras férteis, luz solar, ventilação e atmosfera na medida certa, com seus elementos na medida certa para gerar vida. E por isso o Brasil foi descoberto na zona da mata nordestina, que vai de Ceará-Mirim, a divisa da Bahia com Minas Gerais. Essa zona da mata que pode chegar até o Rio Grande do Sul, hoje bastante devastada. Então essa zona da mata nordestina ficava junto do mar, do litoral, e facilitava o escoamento de produção por intermédio de navios para toda a parte do mundo. E aqui foi um grande produtor, a zona da mata nordestina. É o berço da cana-de-açúcar no Brasil. Aliás, no Brasil isso mesmo, é o berço. E aqui, nessa zona da mata, existiu a capitania hereditária que mais prosperou, que foi a de Pernambuco, das 16 capitanias hereditárias de 1534, em grande parte do Brasil, principalmente a partir do litoral. Pernambuco foi a que mais prosperou, graças à fertilidade e à disponibilidade de chuva e a água doce nos rios, no chão da zona da mata nordestina. E nós temos também aqui no Rio Grande do Norte uma parte da zona da mata que vai de Ceará-Mirim a Guaretama
E nós estamos aqui no Agreste e voltemos ao reservatório de água que a gente está vendo aí à nossa frente, que foi construído aqui há mais de 80 anos, segundo consta na história, para suprir a água necessária, água doce, quando faltasse a chuva. Então isso aí é água doce das chuvas, água que vinha da atmosfera no seu tempo, em grande quantidade, que mantinha esse açude sempre cheio durante os 60, 70 anos, chovendo no mínimo 400 milímetros por ano. Ou seja, 400 metros cúbicos de água por quilômetro quadrado. E aí de onde vinha essa água? Vinha da bacia hidrográfica do açude. Nós estamos nessa baixada, na realidade é um riacho. Quando chove aqui passa uma tromba d'água enorme, porque essa bacia hidrográfica, que a gente não está vendo completamente, porque tem mais de 4 quilômetros quadrados. Então se caísse 400 milímetros, 400 metros, 400 mil metros cúbicos por quilômetro quadrado, imagina, multiplique isso por 4 quilômetros, seria uma tromba d'água. Então, além da parede que o homem fez ali, a parede de terra, porque o açude é feito de parede de terra, enquanto que a barragem é feita de parede de pedra ou de alvenaria, parede de cimento armado. A parede do açude, o açude se chama açude, aquele reservatório que tem a parede de terra para barrar a água corrente de um rio, um riacho, e armazenar, criando uma represa. Então essa parede de terra aí que a gente está vendo, na realidade, foi uma estrada, uma rodovia. E naquele tempo, quando se construía uma rodovia, o governo recomendava para aproveitar e construir, fazer do aterro uma parede de açude, uma parede de terra. E lá está o sangradouro, que é o bueiro. Então o excesso de água aqui, e era comum aqui sangrar o excesso de água, porque, como a gente disse, a bacia hidrográfica tem 4 quilômetros quadrados. Quando recebia 400 milímetros de chuva, é um dilúvio aqui, uma tromba d'água que caía no açude. Se o açude não tivesse um sangradouro para dar vazão a essa água, a parede ia torar. Hoje, 2025, nós estamos vivenciando, testemunhando o governo do estado do Rio Grande do Norte, decretando seca, já em 75 municípios do Rio Grande do Norte, por falta de água. É muito comum essa onda aqui no Nordeste, porque é através da seca decretada que ele vai conseguir recursos do governo federal, por intermédio dos deputados federais, do estado, por intermédio de senadores, recursos para enfrentar a seca, que não enfrenta porque a água não se compra com dinheiro. Seca, se combate seca com água. E esse açude aqui que a gente está vendo, que foi construído há 80 anos para atender às necessidades de uma fazenda de gado, bovino, ovino, porque o gado, um animal, precisa de água todos os dias para beber. Um animal desse não bebe menos de 10 litros de água por dia. Só que o alimento que ele come é o pasto, plantas, também necessita de água todos os dias. E aqui fora nós somos seres vivos de água doce. Significa dizer que sem água doce aqui não existiria ninguém. Quer dizer, se a água aqui fosse salgada, que nem a do mar, e ela pode ficar salgada com o tempo, porque o sal é da terra, aqui não existia vida nenhuma. Mesmo tendo água salgada aqui, essa vida que tem aqui, que está bastante reduzida por conta da escassez de água, ela não vive na água salgada do mar.
Nós, seres humanos, não bebemos, comemos e respiramos água doce no estado líquido e no corpo da gente. Tem 80% de água no sangue e mais de 90% de água na massa encefálica do cérebro. E se a água não for água limpa, doce no estado líquido, é água doente, é água no estado lixo. E aí o homem não se mantém vivo. Então nós estamos vivendo em 2025, e isso é bom a gente repetir. Uma situação grave de falta de água no Rio Grande do Norte. E choveu, pasmem vocês, em 2025, uma média de 400 milímetros, que corresponde, como a gente já disse, a 400 mil metros cúbicos de água por quilômetro quadrado. Aí você multiplica pelo território do Rio Grande do Norte, que tem mais de 53 mil quilômetros quadrados. E o Rio Grande do Norte recebeu, em 2025, 21 bilhões de metros cúbicos de água da chuva. A sua reserva se limita a menos de 5 bilhões de metros cúbicos, ou seja, nos açudes, nas lagoas. E o fato é que o Rio Grande do Norte está em estado de penúria, de secura, porque a água fugiu. 95% da água precipitada aqui no Rio Grande do Norte em 2025 desapareceu, água da chuva, porque as suas obras hídricas, como está vendo aqui, não estão habilitadas para captar e armazenar água da chuva. A gente está vendo aí esse pequeno poça de lama ali no meio do açude, no purão, como a gente chama. Não chega a ser 1% dos 10 mil metros cúbicos de água que ele teria capacidade de armazenar quando chega. E ele tomou água durante esses do ano de 25. Por quê? Porque com a chuva de 40 milímetros aqui nesse terreno nu, sem vegetação, rígido, pedras, 80% dessa água escorre aqui para a baixada, que é o riacho, e vai represar no açude. Só que essa água se perde numa velocidade extraordinária, principalmente que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, o chamado aquecimento global. A fuga de água num açude desse, ou seja, uma água armazenada no chão, a céu aberto, com esse vento seco e esse calor abrasador, a fuga de água é de uma lana de água de 1 centímetro por dia da represa. Enquanto que no chão, a fuga de água é de 3,5 litros por metro quadrado ao dia. Então armazena água no chão a céu aberto. Nessa parte do mundo, do planeta, que é o agreste, que é Brasil, ou no sertão também, é suicídio hídrico. Ou seja, enquanto nós temos 80% de água no sangue e 90% de água no cérebro, quando essa água foge do açude, também foge da cabeça da gente, foge do sangue. Na realidade, primeiro a água se transforma em lixo, água no estado lixo. E se o homem beber, ou qualquer outro animal, vai morrer. Só que não morre de imediato como estricnino, não. Mas essa água não era a água da chuva, cristalina, insípida, inodora, água pura, sim. Só que a água é solvente, substrato da natureza. Quando ela bateu no chão, na litosfera, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela regimentou os elementos do chão, mais de 80 elementos físicos, químicos, orgânicos, que são estranhos na água, fazendo parte da molécula. Aí nós temos água no estado lixo.
Então o homem, além de não ter capacidade de construir uma obra hídrica, e existe no Nordeste 16 modalidades de obras hídricas inúteis, que são obras da indústria da seca, que não tem condições nenhuma de suprir a necessidade de água da chuva na época do verão, que pode durar 200 dias. Além de não ter capacidade de construir essa obra, porque a água, como a gente disse, a água que caiu no Rio Grande do Norte é 5 vezes maior do que as reservas hídricas em açudes, barragens, lagoas. Não foi suficiente porque a água fugiu, 95% dessa água desapareceu. Então a água fugiu pelo cérebro humano, já que o homem não tem capacidade intelectual de captar e armazenar a água da chuva para ela se manter viva, pura. Água doce no estado líquido para compor os corpos vivos de animais e vegetais, criar e manter vida. Mas existe sim tecnologia para se captar água diretamente da nuvem no tempo das chuvas, sem contato com o chão, na quantidade e qualidade para a produção de alimentos e para o abastecimento urbano. Então aqui a gente vê que esse açude foi construído para atender uma fazenda e a cidade foi crescendo e foi engolindo o açude. Então toda a imundície que existe lá na cidade, e é comum, porque onde tem homem, onde tem gente tem lixo, tem esgoto, tem derivado de petróleo dos automóveis, tem rejeitos industriais, porque tem as fábricas por aí de alguma coisa. Tudo aquilo ali foi arrastado para cá, pela água da chuva, porque a cidade é impermeabilizada. E 95% da água da chuva precipitada na cidade escorre para algum lugar. E se não escorrer, vai criar inundações. E foi o caso daqui. Então era lixo, água no estado lixo. Mas mesmo assim a cidade foi crescendo ao redor, engolindo o açude, que deveria ser uma área onde não houvesse contaminação dessa água. E não é totalmente contaminado. Nós estamos vendo apenas uma cidade aqui do Agreste, mas pelo menos 80% das cidades do sertão, para se originar foi preciso criar um açude no rio. E hoje essas cidades estão engolindo os açudes, trazendo toda a qualidade de imundície. Quer dizer, o homem está realmente perdido, porque além de não ter capacidade de armazenar água em açude, não dá para fazer isso, porque é no chão a céu aberto e a água vai fugir de todas as formas, e é natural essa fuga. Ele está simplesmente transformando a água do reservatório em água no estado lixo. E aí o homem morre. O homem está morrendo, e eu estou me referindo à humanidade, numa velocidade extraordinária, porque não tem água doce para produzir alimentos e para o abastecimento urbano, como se chama. Então a gente está vendo aqui o açude dando um exemplo. Por quê? Que essa água não está aqui, porque ela fugiu. Não é por falta de chuva, não, é absolutamente falso alguém dizer que tem 400 açudes e 200 lagoas no Rio Grande do Norte que estão secas porque não teve chuva. Não é por isso, não, é porque fugiu a água. E fugiu porque o homem não tem capacidade intelectual para criar mecanismos, no caso obras hídricas, para captar e armazenar a água da chuva em quantidade e qualidade para a produção de alimentos e para o abastecimento das cidades, o abastecimento urbano. A informação está completa, porque ela é estranha em qualquer outra fonte de educação ambiental, inclusive no Rio Grande do Norte. A população inteira vibrando, porque está vindo um punhado de lixo líquido do Rio São Francisco, a partir de Pernambuco. O líquido
é lançado em canais abertos. E depois desses canais abertos, com a perda extraordinária desse líquido, é lançado, injetado em rios secos, como é o caso do Riaçu. Nesse mesmo estado, o rio Potengi, que é o rio que deu o nome ao estado do Rio Grande do Norte, deu o nome à capitania, à província e ao estado, é uma fossa a céu aberto, onde várias cidades lançam seus esgotos sem tratamento. Entre São Paulo do Potengi e sua foz em Natal. É uma fossa a céu aberto, o Rio Grande do Norte. Só por aí não precisava mais nem fazer nada, já simplesmente decretar a morte. Não só da população humana, porque vai adquirir uma infinidade de doenças até em respirar. E essas cidades estão junto do rio. Até em respirar aquele material de esgoto e lixo. Ainda tem o gado que com sede vai beber aquilo ali. Aqueles filetes do líquido de esgoto. Vai para o sangue. O homem come a carne da vaca, bebe o leite e lá vai para o sangue do homem. E aí é o desastre. E nós estamos falando isso porque nós temos certeza absoluta que somos mamíferos. Nascemos bebendo leite, nos alimentando de leite. E hoje metade da população do Rio Grande do Norte tem alergia e intolerância à lactose, que é a matéria básica do leite. Enquanto que outros, ao tomar uma xícara de leite do gado bovino, todo o organismo, todo o corpo vai ficar inflamado. Por quê? Porque as vacinas que são aplicadas nas vacas para proteger de doenças e os antibióticos que são aplicados na vaca para curar doenças infecciosas, vai para o sangue da vaca. E ali permanece. E deve permanecer, porque senão a vaca voltaria a adoecer e morrer. Permanece pelo menos durante um ano. Ativo, aquele medicamento. Vai para o sangue, o homem toma o leite da vaca, come a carne da vaca e vai aquilo para o seu organismo, para o nosso organismo. E aí vai explodir as defesas do organismo humano. E aí as vacinas e os antibióticos que são aplicados no ser humano não funcionam. Porque o sangue já está contaminado com as vacinas que foram aplicadas na vaca e que nós, seres humanos, ao comer a carne e beber o leite, vai para o nosso sangue inibir a ação dos medicamentos da medicina humana. Isso é apenas um exemplo, mas há quem negue e não tem como negar, porque nós nascemos mamíferos e a lactose não era para trazer alergia, intolerância. A lactose do leite trazer infecção do corpo, inflamação. Está errado, porque o homem ainda não sabe quem é, de onde veio, para onde vai. E não valeu a pena o Criador criar o homem duas vezes. Primeiro como animal. E 16 espécies de hominídeos, de gente já desapareceram da terra por incompetência de viver. Nós somos a 17ª espécie de hominídeo, que há 7.537 anos, completa agora em 2025, foi criado como ser racional. Quer dizer, o homem já existia como animal e naquele momento o Criador o criou mais uma vez para nos tornarmos Homo sapiens, com a massa encefálica de mais de
1.500 centímetros cúbicos, quando as outras espécies não chegavam a 1.000 centímetros cúbicos de massa encefálica, incapaz de ser racional, na expressão da palavra. Então nós somos a última espécie de hominídeo na Terra. O Criador não vai mais investir em outra espécie, porque 17 espécies já vão desaparecendo. Porque o homem não tomou posse, não sabe que é a essência sobrenatural, onipotente, onipresente e onisciente. E o resultado é a sua autodestruição.